Os remédios genéricos tornam tratamentos de diversas doenças mais acessíveis por serem mais baratos que os medicamentos de referência. Mas será que os genéricos possuem a mesma eficácia? Será que eles podem causar algum dano à nossa saúde? Hoje vamos conversar com a Alane Bahia, que é doutora em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora da graduação em farmácia do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Boa noite, professora. Bem-vinda por aqui. Boa noite, Darcy. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Para nós também te receber. Alane, tecnicamente falando aí, o que define um medicamento como sendo genérico? E por que os preços dos genéricos costumam ser mais acessíveis? De acordo com a Vigilância Sanitária, que é quem regulamenta, a inclusão e o registro dos medicamentos genéricos, o medicamento genérico, ele precisa apresentar o mesmo princípio ativo, a mesma dose, a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, a mesma posologia e indicação terapêutica, além de ter a eficácia equivalente ao medicamento de referência. Mas o que isso significa? Eu vou falar agora não tecnicamente falando, tá? Ele nada mais é do que uma cópia do medicamento de referência, cuja patente ela deixou de existir, perdeu sua exclusividade e passou a ser possível a fabricação da sua versão genérica. Então, se o medicamento de referência ele é comercializado na forma farmacêutica, o seu genérico também vai ter que ser comercializado na forma farmacêutica de comprimido. Se for comercializado como um xarope, o seu genérico também vai ter que ser comercializado como um xarope. Porque isso é importante para garantir que esse genérico ele realmente seja equivalente em termos de segurança e eficácia que o medicamento de referência. E por que eles são mais baratos? Porque todo aquele processo de pesquisa, de desenvolvimento e até mesmo de marketing, divulgação, de um medicamento de referência, não acontece para o medicamento genérico. Então, todo esse processo já passou. Então, uma indústria que coloca um medicamento genérico no mercado não precisa passar por todos esses processos. E um outro ponto que muita gente não sabe é que o genérico ele precisa ser 35% mais barato que o medicamento de referência. Olha só. E desde quando temos medicamentos genéricos aqui no Brasil, eles existem em outros países também? Os genéricos no Brasil, eles foram criados, a lei do genérico foi criada em fevereiro de 1999. E essa lei, ela visa implementar uma política consistente de acesso dos medicamentos dentro do Brasil. Mas esses critérios que a gente tem para registros de medicamentos genéricos, eles são semelhantes aos adotados em outros países, como os países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, que trabalham em consonância com as normas adotadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, sim, a gente tem medicamentos genéricos também em outros países. Todo remédio pode ter um genérico na indústria? Não necessariamente. Alguns, eles acabam sendo não elegíveis para uma versão genérica porque eles têm alto custo de produção. Então, acaba dificultando o processo e o lançamento de um medicamento genérico. Mas, mesmo assim, a maioria dos medicamentos que nós temos hoje, eles possuem uma versão genérica comercializada. Qual a diferença de um remédio genérico para um remédio similar, por exemplo? A diferença principal, para a gente diferenciar um do outro, é a tarja, que o medicamento genérico ele tem aquela tarja amarela e precisa ter o G de genérico. Além disso, ele é identificado pelo nome do princípio ativo. O medicamento similar, ele é identificado por um nome comercial, fantasia, e ele não tem essa tarja do medicamento genérico, mas tanto o similar quanto o genérico são uma cópia do medicamento de referência. Agora, Alane, muita gente tem receio de usar medicamentos genéricos e gasta mais dinheiro aí comprando os originais. Os genéricos podem fazer algum mal para a saúde ou causar efeitos colaterais que os originais não causariam? Não, os medicamentos genéricos, eles são tão seguros quanto os medicamentos similares de referência de marca, tá? Então, assim, os testes que são exigidos hoje para o medicamento similar e o medicamento genérico, eles são
os mesmos. Agora, qualquer medicamento a ter reações adversas. Essas reações, elas não são exclusivas de um medicamento de referência, de um medicamento similar ou de um medicamento genérico. Os genéricos, eles podem ter um princípio ativo, um percentual menor ou não? Eles têm que ter o mesmo percentual Não. de princípio ativo? Tem que ter, entra naquela ponto, né, que eu mencionei ali no início, Sim. para vocês que tem que ser a mesma dose, a mesma posologia, então tem que ser a mesma concentração. Ele precisa ser equivalente ao medicamento genérico e medicamento de referência, né? Então, a gente fala de teste de bioequivalência. Esses testes, eles nada mais são do que a capacidade do medicamento, né, de ser entregue ao sangue para ser distribuído. Então, esses medicamentos que estão sendo comercializados, seja como genérico ou como similar, precisam comprovar que eles têm essa mesma capacidade de distribuição que o medicamento de referência tem. Certo. Por que é importante que remédios genéricos existam na nossa indústria farmacêutica? Eu penso em 4 pontos principais, vou resumir para você assim. O primeiro deles seria acessibilidade, né? Como a gente já discutiu, eles são mais acessíveis. Os preços do medicamento genérico é mais acessível e, consequentemente, maior parte da população tem acesso a esses medicamentos. Então, esse seria o primeiro ponto, acessibilidade. O segundo ponto seria a sustentabilidade do nosso sistema de saúde, porque por eles serem mais acessíveis, o preço deles ser mais acessível, reduz a pressão no orçamento do sistema de saúde para compra de medicamento e, consequentemente, a população também tem acesso aos tratamentos necessários. O terceiro ponto seria o incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque incentiva essa continuidade né, assim, das empresas, das indústrias entrarem no mercado e ter essa concorrência, essa competitividade, que me leva daí ao quarto ponto, que seria a disponibilidade. Como esses medicamentos genéricos, eles são produzidos por diferentes empresas, por diversas empresas, ajudam a garantir essa disponibilidade, principalmente no caso, por exemplo, de escassez ou até mesmo numa interrupção de fabricação do medicamento de referência por uma empresa, por uma indústria. Excelente. Alane, obrigada pelo esclarecimento aqui, foi bem legal, tá bom? Um abraço para você. Legal, boa noite, um abraço. Boa noite, tchau, tchau.